Olá, seja bem-vindo a mais um momento devocional aqui da Congregação Luterana da Penha. Eu sou o pastor Jean e nós iniciamos esse momento de devoção em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós cantamos o primeiro hino. A Bíblia nos conta várias histórias que aconteceram muito tempo atrás. As histórias que hoje encontramos no Antigo Testamento, principalmente as encontradas no livro do Gênesis, eram transmitidas de geração em geração através da tradição oral. Ou seja, um pai ensinava para os seus filhos aquilo que ele aprendeu dos seus antepassados. Até que em determinado momento, Moisés, guiado pelo Espírito Santo, registrou a tradição oral, para que assim pudesse ser transmitida e estudada. Nas Escrituras, principalmente os primeiros livros da Bíblia, nós podemos encontrar diversos relatos de como Deus agia com o ser humano. E para muitas pessoas, Deus no Antigo Testamento era muito duro, diferente do que vemos no Novo Testamento. Mas não é bem assim. Deus não muda. Ele continua sendo o Deus dos exércitos, juiz, criador do mundo, todo-poderoso. E também continua sendo amor. E até mesmo nos relatos do Antigo Testamento nós podemos encontrar esse amor em ação. Um exemplo disso nós encontramos através da história de Noé. O texto bíblico do Gênesis, capítulo 6 em diante, nos conta que em determinado momento Deus decidiu acabar com a sua criação. Ele é o Criador do mundo e pode fazer o que bem entende com a sua criação. Por causa do pecado que entrou no mundo, os homens cada vez mais se afastaram de Deus e passaram a seguir os seus próprios desejos maus, fazendo com que Deus ficasse muito triste. Não existia no mundo nenhuma religião ou culto a Deus. Mas existia um homem direito que obedecia a Deus. Era Noé. Então Deus revelou para ele o plano de destruir o mundo. Mas, para preservar Noé e sua família da destruição, ele ordenou que Noé construísse uma arca. E o relato diz que Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. E lendo o texto até parece fácil. Deus mandou, Noé fez. Simples. Mas imaginem o drama que esse homem viveu enquanto construía aquela arca. Além de todo o trabalho, imaginem o que seus vizinhos achavam disso. Aqueles homens e mulheres que não acreditavam em Deus devem ter achado que Noé tinha enlouquecido. Quem sabe até perseguiram ele por causa disso. Até que em algum momento Deus novamente fala com Noé para ele entrar na arca. Mas não começou a chover imediatamente. Foram ainda 7 dias de seca e Noé e sua família lá dentro, esperando.
provavelmente ouvindo as pessoas que passavam por lá zombando do que ele estava fazendo. Mas aí começou a chover. E foram 40 dias sem parar. E depois que tudo estava alagado, morreu tudo o que havia na terra, tudo que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído, todos os seres humanos e os animais. Somente 150 dias após o dilúvio é que as águas começaram a baixar. E após tudo isso, Deus fez mais uma aliança com Noé, de que nunca mais haveria outro dilúvio que destruísse a terra. Esta é, de uma forma bem resumida, a história de como o mundo foi destruído pelas águas, de como Deus se revoltou com a sua criação, que se afastou dele, mas principalmente é a história de como Deus agiu em favor daqueles que acreditavam nele. Para muitas pessoas parece loucura acreditar que o mundo tenha sido coberto por água, mas não podemos negar que o texto bíblico nos diz que as águas cobriram sim todas as altas montanhas. Assim como para muitas pessoas é loucura acreditar que Deus age em nosso favor. Desde a queda de Adão e Eva, o pecado traz a morte e a condenação para o mundo. Da mesma forma que aqueles que não acreditaram em Deus morreram pelo dilúvio, aqueles que não se arrependem de seus pecados também serão condenados. Se pararmos para analisar o mundo, veremos que ele não está muito diferente do que foi relatado antes do dilúvio. O homem continua mal, é contra Deus, e a cada dia nós podemos ver que toda a humanidade é má. Não existe ninguém neste mundo que se salve, que consiga agradar a Deus. Nem mesmo nós conseguimos fazer isso. Mas Deus prometeu um Salvador. E Ele cumpriu a sua promessa enviando Jesus para receber o castigo em nosso lugar. O apóstolo Pedro, em sua carta, escreve o seguinte, no capítulo 3, no versículo 18 ao 22. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou os espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representa o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Querida congregação, Deus continua o mesmo. Em um ato de amor pela humanidade, enviou a arca para salvar aqueles que creram nele e, junto, cumprir a sua promessa de que enviaria um Salvador. Assim como Noé tinha apenas um caminho que levaria à salvação, que era a arca, também nós temos apenas um caminho, que é Cristo. A água que para muitos significou a morte, para quem confiou em Deus, foi a salvação. Noé não foi salvo porque construiu a arca, mas porque confiou de que Deus estava ao seu lado e seguiu as suas orientações. Da mesma forma, Deus está ao nosso lado hoje. E enquanto o mundo parece se afogar na perdição, nós podemos confiar de que a nossa salvação está firmada em quem pode nos livrar da condenação eterna. A salvação vem através da ressurreição de Jesus Cristo, a qual nós recebemos através do lavar regenerador do batismo, que não é um simples lavar do corpo, mas é nos tornar uma nova criatura. Nós, em meio à perversidade deste mundo, podemos sempre nos firmar na promessa de que todo aquele que crê na obra de Cristo, ainda que morra, viverá eternamente. E que essa esperança nos fortaleça
para que nós possamos anunciar a salvação para todos os povos e também para viver uma vida em gratidão a Deus por tudo o que Ele faz em nosso favor. Amém. Falamos com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te confessamos que pecamos por pensamentos, palavras e ações. Reconhecemos, Senhor, que somos maus e que a nossa natureza é contra Ti. Te pedimos, Senhor, que não nos condenes. Perdoe os nossos pecados, porque nós confiamos na obra de Jesus Cristo. Todo aquele que crê, ainda que morra, viverá eternamente. Esta é a promessa que Teu Filho nos deste, e é nessa promessa que nós confiamos. Aqui no mundo teremos aflições, estamos passando por uma grande aflição agora em nosso país e também no mundo, com essa pandemia do coronavírus. Mas, Senhor, te pedimos que Tu estejas ao nosso lado, assim como esteve no lado de Noé, guiando em meio à perversidade. Guia-nos pelos caminhos corretos, leva-nos para junto das águas de descanso da Tua palavra. Seja o nosso condutor e guia-nos para a nossa salvação eterna. Fortalece a nossa fé em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, hoje e para todo sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Para encerrar esse momento de devoção, nós cantamos o último hino. Permanecem para sempre, pois como em volta de Jerusalém